Olá, para essa atividade 3 eu resolvi falar sobre esses dois gêneros bem interessantes que estão sendo difundidos pelas tecnologias atuais, que é o podcast e o slam. A princípio a gente pode até falar sobre vamos começar pelo slam. O slam eu não conhecia eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito bem sobre o que se tratava exatamente. Aí eu fiz uma pesquisa, assisti alguns vídeos, achei bem interessante. É uma nova forma de fazer poesia, né? De ressignificar a poesia. E pela minha pesquisa eu vi que a palavra slam ela tem uma origem onomatopeica e significa bater palma. Chegou no Brasil por volta de 2008 aproximadamente. E na realidade o slam é usado para são batalhas de poesia falada. Só que tem alguns regramentos que ela utiliza ali na hora das batalhas, né? Por exemplo, as poesias têm que ser autorais, ou elas são lidas ou decoradas, né? Não pode usar instrumento ou qualquer tipo de acompanhamento, figurino, cenário, etc. E são escolhidos 5 jurados, e esses jurados vão dar nota de 0 a 10 para a pessoa. E uma das grandes características do slam é mostrar essa cara diferenciada da poesia, né? O slam é uma poesia, é um tipo de poesia que serve para marcar a presença de alguma etnia, de alguma cultura, de alguma minoria. E ela tem o slam nesse sentido de, de poesia, como é que fala? Nesse sentido de poesia que, que serve para defender uma causa, ela pode funcionar como uma ferramenta de empoderamento pessoal. Porque através do desenvolvimento da palavra, da pesquisa para fazer uma boa rima, um bom texto, a pessoa acaba se entendendo como parte do meio, né? Com essa, em relação à consciência social que é atribuída a esse, que é atribuída ao Islã. É bem comum que as poesias tratem de representatividade, trazem denúncias, desabafos, enfim, uma mulher negra falando o que é ser uma mulher negra num ambiente de racismo, é uma pessoa, um homem gay falando sobre como ele enfrenta a situação, um, várias questões sociais. Geralmente tem como aborda a pauta como preconceito, racismo, direitos das pessoas com deficiência, traz muito tema LGBTQIA+, questões ambientais, anticapitalistas. E por causa da forma como o slam se estrutura, é, envolvendo rima, batalha, rede social, a palavra poesia acaba ganhando um outro significado. É totalmente diferente de um sarau, onde a pessoa se apresenta com uma poesia bem mais simples, de cunho até pessoal talvez, mas no slam não, no slam a poesia ela pode ser agressiva até, ela pode usar palavras fortes, a pessoa pode ter um posicionamento ali de cobrar alguma coisa, né? E em sala de aula, o slam pode ser o start para trazer diversos temas de cunho social numa aula de português, por exemplo. É diferente você trazer uma questão dessas numa aula de português. É interessante também fazer essa multidisciplinaridade
como uma simples aula de português, né? Também pode representar uma forma de poesia com um tom mais de crônica. Alguns slams que eu assisti, que eu vi pelo YouTube, ele o texto, algumas vezes o texto me lembrou uma crônica, principalmente porque as pessoas que quando estão declamando um slam, eles costumam usar muito tema atual, coisas que aconteceram recentemente, coisas que estão em movimento ainda. Aqui eu vou recomendar o canal da Grito Filmes. Eles fizeram, com a boa produção audiovisual, várias apresentações de slam. E nesses vídeos eles não têm viés de competição de batalha. Acho que a ideia ali desses vídeos era mais mostrar mesmo o que é um slam. Mas vale a pena dar uma conferida. Quando entrar lá no site, no canal da Grito Filmes, procura a playlist Batalha de Poesia Slam. Aí vai ter várias possibilidades lá. Agora eu vou falar do podcast. O podcast ele é um tipo de mídia digital que lembra um programa de rádio. Só que é caracterizado por ser atemporal e pode estar associado e geralmente é associado a um feed, que é uma forma de distribuir que permite o podcast ser entregue em várias plataformas sem que seja necessário você ficar replicando a postagem. Nos últimos anos, esse tipo de mídia passou por um crescimento exponencial aqui no Brasil. Já foi uma mídia bem limitada. Eu comecei a ouvir podcast em 2012 e não tinha tantos temas assim, era mais focado em cultura nerd, tinha muito podcast falando sobre super-heróis, filmes, quadrinhos, alguns de história, mas de 2016 para cá, isso foi os temas de podcast foram se diversificando muito. Atualmente a gente ainda está vivendo esse boom. Já tem algum tempo que vários canais, empresas que ocupam outra mídia, né, estão investindo no podcast. O ponto mais interessante de tudo isso é que qualquer um pode fazer um podcast. Pode ser sobre futebol, sobre o filme que você gosta, sobre política, notícia, entrevista, enfim. Mas o meu modelo favorito são os narrativos e ou documentais. A ideia de só ligar o microfone e conversar como se estivesse numa roda de amigos até é interessante, mas eu não sinto falta, até é interessante, mas eu sinto falta de algo mais. Eu gosto quando tem uma trilha sonora bem elaborada, um texto bem escrito. Eu já acompanhei vários podcasts nesse formato. Atualmente eu estou ouvindo 20 Mil Léguas, que é um podcast da revista 451. Esse podcast tem um viés mais científico e um texto primoroso. Em sala de aula, um professor ou uma professora pode movimentar uma boa parte da turma na produção de um projeto desses, com pesquisa, com produção de trilha sonora, com produção de texto. Dá para fazer muita coisa envolvendo um podcast, criando pequenos grupos, algo desse tipo. Acho que por hoje é só. Até mais.